Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do conteúdo que vocês vão iniciar, né? É sobre verbetes de dicionário, né? Quais são as características e como nós vamos fazer para entender um pouquinho como que funciona, né, o manuseio de um dicionário. Eu creio que vocês já na prática vocês já sabem, né? Talvez não conseguem identificar a, as características que tem, né, lá dentro, quando que é um sinônimo, né, um antônimo que está lá, às vezes não está bem claro, né? Às vezes você só pega a palavrinha para pesquisar e não entra nesses detalhes das letrinhas menores que estão lá, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então agora eu vou compartilhar a tela com vocês para nós darmos início, tá bom? Hoje vai ser bem assim, não vai ser uma coisa muito profunda, porque é a nossa primeira, né? Então nós vamos estar falando aos poucos para que vocês consigam entender, tá bom? Então eu não trouxe muita coisa hoje, é mesmo para apresentar para vocês, tá? Passo a passo, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então vamos lá para compartilhar a tela para dar início, tá bom? Bom, nossa quinta videoaula, né? E o tema é verbetes de dicionário, tá vendo? Então, hoje nós vamos falar sobre os verbetes de dicionário. Iremos conhecer algumas características do dicionário e dos verbetes que nos ajudarão a identificá-los, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar no início. Então, a gente vai saber como é, identificar as características do verbete no dicionário físico, tá? Depois, lá no finalzinho, eu falo um pouquinho sobre o dicionário virtual, mas o nosso foco aqui hoje é o dicionário físico, tá bom? Aquele de papel que a gente folheia, né? De ASE, tá? Aquele lá. As características. Uma dessas características é que o verbete de dicionário sempre aparece em ordem alfabética. Isso é verdade, né? Quando você pega um dicionário, você vai procurando as palavras lá, o que você quer saber, os significados, em ordem alfabética, tá? Porque é um jeito fácil de você achar as palavras, tá? Para que fique mais fácil de encontrar, no caso, as palavras. Ó, verbete, palavra no dicionário com separação de sílaba. Então, a palavra, ela aparece lá né, no cantinho do dicionário, vamos supor, se for a primeira palavra, ela lá no canto superior do seu dicionário, ela aparece em negrito e com as sílabas separadas, tá bom? Aí tem as definições, tá? Aí, no caso aqui, ó, às vezes com antônimos, né? Que é o oposto por exemplo, tem uma palavra, aí aparece um antônimo lá, o oposto daquela palavra, tá? Mas a gente vai ver no próximo slide aqui como que funciona, tá bom? Nós vamos estudar duas características aqui, ó, tá? Duas definições, na verdade, né? Ó. Exemplo de verbete. Deixa eu subir aqui esse rostinho para não atrapalhar a bolinha. Olha lá. Pegamos lá o exemplo do verbete dormir, tá vendo? Ó, dormir, no caso é um verbo, tá vendo? Ele tá em negrito, igual eu falei para você, ó. Dormir, tá? Separação silábica, tá separada a sílaba aqui, a forma correta de separar a sílaba, né? Definição da palavra, ó. A primeira definição da palavra dormir: descansar em estado de sono, adormecer. Tá vendo? Então, essa é a primeira definição. Essa setinha aqui, ó, cadê? Essa setinha que tá virando aqui, ó, para a esquerda, tá vendo? Ela tá dizendo que acordar é o oposto de quê? De dormir. Então, aqui é um antônimo. Nesse caso aqui, é um antônimo, tá vendo? Então, a setinha indica, acordar indica o quê? Que é o oposto de dormir, né?
A segunda definição, ó. Então, eu vou ler duas definições para vocês aqui, tá? A primeira nós falamos já, ó. Descansar em estado de sono, adormecer. A segunda é perder a sensibilidade de parte ou partes do corpo. No caso, adormecer, tá vendo? Então, são duas definições diferentes, né? Que o sentido é o mesmo para uma palavra, né? No caso aqui, dormir, tá? Aí, ó, tá vendo? A terceira aqui, ó, fig. Esse fig aqui significa sentido figurado, né? Então, é um pequeno trechinho abreviado para que ele caiba melhor nas páginas do dicionário. Então, você vai estar sempre, ó, existir mais, não se manifestar, ó, no peito a saudade dorme, tá vendo? Então, aqui é no sentido figurado. Então, esse fig aqui significa sentido figurado. Então, nós vamos ler essas duas definições aqui apenas, tá bom? Aí tem outras, né? Mas nós vamos focar nessas duas aqui para não ficar muito confuso. Aí depois a gente vai dando sequência nas demais, tá bom? Ó, aí ainda tem a questão, agora entra a questão do dicionário virtual, né? Que ele tá aí, né? As palavras não precisam ser encontradas em ordem alfabéticas, que basta você colocar lá no dicionário a palavra que você quer pesquisar, ela vai aparecer. Então, é muito mais fácil para você encontrar, né? Então, é diferente do nosso dicionário físico, né? Que eu costumo dizer, o dicionário de papel, aquele que a gente né, vai folhear folha por folha, né? Então, o dicionário virtual, ele é mais fácil, né? Mas, assim, nem sempre nós estamos com ele, né? Nas mãos. Por exemplo, na escola, geralmente, nós utilizamos o dicionário físico. Então, aí vocês viram um pouquinho hoje como nós vamos manusear e quais são as características, né? O início, né? De como vamos fazer para estar estudando esse conteúdo, tá bom? Então, é isso, tá? E nessa aula, o que nós vimos nessa aula? O verbete de dicionário e suas características, a separação silábica, que foi o que eu falei para vocês, né, que ele aparece em separação de sílaba. A definição, né, no caso nós vimos duas definições. Ele apresenta antônimo, sinônimo, né, no caso verbo, tá? E define a classe e gênero das palavras, né? Tá bom? E aqui as páginas que vocês, ó, são várias páginas, mas hoje eu coloquei a 55, 56 e 57, para que vocês consigam fazer com tranquilidade, sem pressa, tá bom? Nós vamos falar mais ainda a respeito de verbete de dicionário, tá? Porque uma aula só, embora é enjoadinho, né? Mas não é difícil não, tá? Então, hoje nós iniciamos e nós vamos estar falando mais a respeito. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Beijinho, até mais.